Boa noite, minhas amigas, meus amigos e irmãos queridos. Estou um pouco atrasada, mas estou cá para iniciar mais um vídeo, uma live sobre o sagrado e as deusas. E nós estamos falando da deusa Hera. Antes de dar continuidade, eu gostaria de dizer para vocês que eu vejo todos os coraçõezinhos, vocês que mandam aí mensagens para mim. Às vezes eu não paro para responder, mas eu estou vendo todas vocês, ok? É que se eu ficar respondendo, eu perco aqui o fio da meada, ok? Mas eu percebo todas vocês e agradeço de coração a participação de cada uma de vocês, ok? Nós estávamos falando então da deusa Hera, né? E essa mulher que se identifica, né, com esse arquétipo de deusa Hera, né, é uma questão muito interessante e que está muito, muito intimamente ligada com cada uma de nós e exige que façamos reflexões a respeito, porque para mim também está sendo assim um estudo valioso, né, uma reflexão também bastante importante a respeito, né? Só recordando aqui que Hera é o mesmo que Juno, né? Elas são a mesma deusa. E que é a deusa do matrimônio, ok? Ela era filha de Reia e de Crono, e ela foi engolida por seu pai assim que ela nasceu, né? E mais tarde, então, ela é libertada do ventre desse pai já bastante jovem, né? E conquista um rei, o deus, né, maior de todos, que era Zeus, com quem ela vem a se casar. E a quem proporcionou uma núpcia de 800 anos, né? Foi um casamento divino entre um deus e uma deusa, né? E só que ela acaba por se tornar muito ciumenta, porque Zeus era muito infiel, né? Andava à procura de outras mulheres e então Hera se torna muito ciumenta, né? Por causa disso, e na verdade Hera foi muito humilhada, né? E ela então se torna uma mulher bastante vingativa por causa disso, né? Então hoje nós podemos dizer que Hera representa uma intensidade muito grande dentro de um relacionamento com os homens, tá? Uma coisa muito intensa, né? Nós também falamos da chaga de Hera, né? E é narcisística, né? No que diz respeito à sua autoestima, essa chaga, né, é uma chaga feita de mágoas, de muitos ressentimentos e de ciúmes também, ok? Bom, bem lá dentro, né, no coração dessa deusa, né, o que ela queria era viver, né, e agir exatamente como um homem num mundo de homens, né? E quando esse mundo sob a forma de um companheiro dela, né, íntimo, que vem a rejeitá-la, né, isso é sentido por ela como uma profunda e dolorosa chaga, né?
Então, veja, aparece aqui uma era ambiciosa, né? Mas que está presa ao lar, entende? Ela tenta viver através do maridão e vai acabar por se sentir excluída, né? Porque vai ser o que acontece. Excluída, frustrada, porque, na verdade, o homem tem medo, né? Essa mulher, essa era vai trazer à tona nele medos profundos, né? Infantis, de um poder avassalador de uma mulher ou de uma mãe, né? De uma mãe conhecida como devoradora de criancinhas, né? Então, o que esse homem vai fazer, né? Ele vai recuar, né? O medo faz com que ele recue, né? E vai buscar outras companhias, né? Ou companhia de homens mesmo, dos seus próprios amigos, ou a companhia de outras mulheres, né? E ela, então, rejeitada, frustrada, ela volta-se para quem? Para os seus filhos e para a sua família, né? E daí, meninas, total fracasso, né? Os casamentos acabam, as famílias ficam tiranizadas por essa mulher, né? E ela vai acabar por conceber para os seus filhos toda espécie de planos, né? E projetos, e as infâncias inteiras dessas crianças vão ser tiradas deles, vão ser desperdiçadas, vão ser sacrificadas por causa dessa mãe, para seguir uma carreira que essa era frustrada queria tanto para ela, que ela projeta então agora nos seus filhos, ok? E o que vai acontecer? Nós temos aqui filhas cheias de raiva, né? Lutando pela sua independência, para poder se libertarem, né? E às vezes mesmo muito doentes, muito chega ao ponto, né, de ser autodestrutivo. E aí aparecem as doenças, né? Nós temos os casos de anorexia, como eu disse na outra live, anorexia nervosa, e até de obesidade por causa disso daí, né? Por quê? Porque é como se arrancasse uma feminilidade de dentro delas, né? Uma feminilidade que não vai poder ser expressada por causa dessa mãe, dessa mulher deusa Hera, ok? Também vimos quanto aos filhos, meu Deus, né? Que há um desequilíbrio maior ainda, né? Porque o excesso de energia fálica masculina dela, né, vai ser desviado totalmente para o seu filho, né, ou para os filhos, né? Então ela acaba transferindo para ele total dedicação, total submissão, né? E esses jovens acabam partindo para o mundo, né, atrás de qualquer espécie de ambição, né? E eles nem ao menos eles desconfiam que essas ambições na realidade nem são deles, né? São dessa mãe Hera, dessa mulher que é mãe, né? Então formam um triângulo aí, um triângulo complicado, que a gente vê muito, né? Mãe e filho versus pai, ok? Então observa, uma mãe verdadeiramente desejável para um filho de 18 anos, né? Essa mãe Hera se torna mesmo, né, uma coisa desejável, né? Ela sente-se pela primeira vez como uma verdadeira esposa,
Já pensou? Com total dedicação para esse filho, né? Então, a grande experiência amorosa desse jovem, que poderia estar ainda num futuro, né? Não está mais, né? Nunca mais vai ser tão fácil para ele acreditar que seu amor carnal pela esposa é tão elevado quanto aquele amor que ele sentiu e sente pela mãe ou até por uma irmã, que é o feminino na vida dele, ok? Então, nós já falamos também, né? Ele está fadado às grandes desilusões, né? Ou seja, ele vai adquirir uma atitude profundamente ambivalente com relação às mulheres, né? Uma atitude de, nós vimos, de amor e de ódio ao mesmo tempo, né? Existe um conto neste livro que é sobre mulheres apaixonadas, né? Que um rapaz, ele vem a casar-se com a mais meiga de duas irmãs. Então, nós temos duas irmãs e esse rapaz casa-se com uma delas que é a mais meiga, né? Existe nele ali um lado criativo e inquieto. E o outro lado nele é mais violento, né? É um lado que pede que ele saia com as prostitutas, que ele nunca se case e que, afinal, ele pode ser autodestrutivo, até acabar se suicidando mesmo, né? Após um caso malogrado com a outra irmã, que é mais intensa. Porque aí ele fica entre as duas irmãs, né? Essa irmã que tem esse lado mais suave e essa outra irmã que tem esse lado mais intenso, né? Esse autor, né? Ele não adotou, não veio a adotar a homossexualidade na vida dele, né? Mas nas obras dele há vários indícios de que ele tenha até adotado um estilo de vida homossexual, né? Na obra dele, no romance, ele não adotou, mas sugere até que ele possa ter, né, adotado na vida dele, né? Mas ele acaba por casar-se com uma mulher ardente e bastante terra-terra, né? Que acaba por ser muito infiel, repetidamente infiel, né? Essa esposa personificava Deméter e ao mesmo tempo Afrodite na vida dele, né? Uma suave, criativa e a outra, né, Afrodite, que era mais intensa, ok? Bom, o que dá pra gente perceber aqui, né, que há um conflito não resolvido de Hera, né, dessa deusa, dessa mulher Hera, com os valores patriarcais e a sua incapacidade para afirmar uma antiga consciência matriarcal, né? E vai caber, parece que, aos seus filhos completar todo esse ciclo, revertendo-o para essa consciência matriarcal perdida há muito tempo, né? Mesmo que esses filhos tenham que pagar o preço de uma alienação dessa cultura patriarcal em que vivem, da sua época, né? Nós temos um Oscar Wilde que ele é condenado a ir para a prisão e no fim ele vai para o exílio, ele é exilado, né? O Laurence, que
que escreveu também esta obra aqui que nós acabamos de falar, eles também tiveram seus livros todos queimados, né? Perseguidos e livros queimados, né? Então, para haver um retorno dessa consciência matriarcal, veja, né? Exige sacrifícios emocionais e espirituais dos homens, né? Muito, muito, muito sacrifício, né? E que os contemporâneos, raramente, eles poderão compreender isso daí, né? Esse autor, por exemplo, durante a sua vida, Lawrence manteve uma atitude profundamente ambivalente em relação às mulheres. Dá para ver muito claro na obra, nas poesias escritas por ele, né? Ao mesmo tempo que ele adorava essas mulheres, né, ele também as odiava, ok? Então a gente vê aqui uma raiva, né, e uma incapacidade desses homens se entregarem a uma esposa ou uma amante. Também foi falado no outro vídeo, né? Eles vão ficar sempre, sempre nessa história, né? A procura da mãe. Difícil, muito difícil. A gente vê muitos casos assim, né? Entre o filho, a mulher e a mãe, né? Uma raiva e uma incapacidade de se entregarem a uma esposa ou a um amante, né? Então há muita raiva aí e criatividade frustrada, ok? Opina? Um momento só. Manuel, tá muito alto. Eu tô ouvindo daqui. É o Manuel ouvindo lá a live, mas tá muito alto. Oi, Ellen, Maria Luísa, gratidão por vocês estarem aqui, a Fúvia, ok? Então, continuando aqui. Então, nós estávamos falando que durante a sua vida, esse autor, através das suas obras, Lawrence, manteve uma atitude profundamente ambivalente em relação às mulheres, né? Ao mesmo tempo, ele as amava e, ao mesmo tempo, ele as odiava, né? Então, a gente pode notar uma raiva e uma incapacidade de se entregarem, né, esses homens, a uma esposa ou mesmo que seja uma amante, né? Eles não se entregam, né? Eles vão ficar ciscando de mulher em mulher, né? Então, a gente pode perceber aqui muita raiva e muita criatividade também frustrada, né? Uma coisa interessante também que a gente pode ver, por exemplo, Zeus e Hera, eles tiveram 2 filhos, ok? É interessante mostrar esse conteúdo na psicologia. Hoje a constelação familiar está mostrando muita coisa relacionada realmente com esses mitos todos, não é? Então, veja. Então, Zeus e Hera, eles acabam tendo 2 filhos, né? Desse matrimônio, né? Ares, que nós já falamos, que é o deus da guerra, o belicoso, o odiado, né? E Hefaístos, que era um ferreiro e era aleijado, né? Um filho deficiente, né? Todos os filhos de Zeus e Hera, eles tinham personalidades, né? E comportamentos que vêm a refletir as questões não resolvidas entre os dois no relacionamento desse pai e mãe, né? Então, mais particularmente, por causa da frustração de poder dessa mulher Hera,
eles serão exatamente o espelho de dois extremos desse lado masculino não manifestado dessa mãe deusa Hera, né? Que é o ânimos dela. Estão prestando atenção? Então, em Áries, por exemplo, esse filho, nós vamos encontrar um farrão violento, né? Que é a parte dessa mãe Hera que gosta de brigar, ok? E gosta de brigar pelo prazer de brigar, ok? Portanto, é inevitável que filhos de casamentos infelizes sejam incluídos nessas disputas dos pais, né? E ainda amarguradamente, eles ainda têm que tomar partido. Olha só, né? Que difícil. Quando eles são obrigados a tomar partido entre o pai e a mãe. Bom, Hefaístos era um filho que ele tentava ser mediador, né? Já era mais mediador. Mas Áries, sobretudo, vai simbolizar também a incessante guerra conjugal entre esses pais, né? Entre esse deus Zeus e essa deusa Hera, né? Ele não se casa, sabe? Mas ele tem muitos casos com Afrodites, entre aspas, né? E gera muitos filhos fora do casamento, né? Como a expressão de Hera, mãe, ele despreza a instituição do casamento. Ele tem raiva, né? E também rejeita um casamento patriarcal, né? Alguns autores vão definir a personalidade dele como hipermasculinidade fadada ao fracasso, né? Então, nós podemos identificar aqui a raiva incontida e essencialmente destrutiva que ele herdou da falicidade de falo, né, frustrada dessa mãe Hera, ok? Isso nós estamos falando de Áries, o filho briguento, deus da guerra. E Hefaístos, né? Hefaísto vai representar aqui o polo de ciúmes dessa mãe, né? Que essa mãe tem de Zeus, né? Veja, um filho que nasceu aleijado, bastardo, como vingança dela, né? E que acaba voltando-se contra ela mesma, né? É como se fosse o ânimos aleijado dela, que não pôde expressar, né? É a expressão da sua energia masculina oprimida. Hefaísto é a expressão da sua energia masculina oprimida, né? Como se ela vingasse de Zeus, né? E daí? Daí ela lança esse filho Hefaístos para fora dos céus e ele vai cair em Lemos. Esse Lemos é uma ilha muito famosa por ter mulheres sanguinárias, né? Que na verdade ele vai cair exatamente num lugar que mostra a primitividade dessa mãe, né? A primitividade devoradora dessa mãe Hera, ok? Então fica assim, um filho criativo, né, que é Hefaístos, que representa a criatividade dessa mulher, e um filho destrutivo, que é a raiva
dessa mãe. Efaístos, como o filho criativo, ele torna-se um ferreiro, sabe? Ele acaba por tornar-se um fabricante de escudos, muito bom no trabalho com os metais, né? E apesar de Hera rejeitá-lo, ele adorava a mãe dele, né? Então, nós podemos falar que Efaístos vai aqui encarnar uma alegre disposição de querer encontrar soluções criativas para a constante consternação interior dessa mãe diante da sua impotência com relação ao pai, né? De Hera, impotente com relação a Zeus, né? Bom, estão acompanhando como é interessante? Tanto o filho Ares, que era o aspecto da raiva dela, quanto Efaístos, que era o aspecto da criatividade dela, né? Vão estabelecer uma relação importante com o feminino. Olha só, através desses dois filhos pode acontecer a cura dessa mulher, né? Como acontece isso? Vamos lá ver. Efaístos, não sei se vocês se lembram, ele casa-se com Afrodite. Afrodite, a deusa Afrodite, aquela da Vênus, bastante sexual, né? Livre, libertina, né? Ela vai representar aqui nessa história a sombra dessa mãe Hera, entendeu? E Efaístos, então, casa-se com Afrodite e vive completamente à margem dessa sociedade patriarcal. Ele não está nem aí, né? Ele vai trabalhando nas profundezas da terra. O que representa isso? Ele é um ânimos fendido da grande mãe que vai imitar os processos criativos das profundezas dela, trazendo à luz as suas obras de arte, né? Como ferreiro, trabalhando os metais, fazendo os escudos, né? Para os guerreiros da época, para Ares, né? Então ele demonstra toda uma criatividade, trabalhando lá com a mãe, né? Com a mãe terra na sua profundidade, né? E retira dela obras de arte. Olha a criatividade do lado dessa mãe, né? Depois, Ares também vai manter uma relação bastante criativa com o feminino, mais sexual e tentadora, né? Porque ele também tem um caso com Afrodite. Afrodite era fogo, não é? Então, Ares também tem um caso com Afrodite. E desse caso, eles têm 4 filhos, ó. Aparecem 4 filhos, dos quais 2 são terríveis e temidos, e 2 são adoráveis. Olha, mais uma cura através dessa, né, herança, que vem através dos filhos, né? E engraçado que os 2 temíveis, dois temíveis representavam Phobos, né? Medo, e Deimos, o pânico. Engraçado? E os outros 2 adoráveis representavam Eros e Harmonia.
que era a tentativa de reequilibrar todo esse conflito existente entre as tensões patriarcais de Hera, através de uma aliança de Áries com a maior inimiga da mãe dele, que era Afrodite, né? Perceberam? A sombra da mãe e os filhos tentando realizar, né, todas aquelas coisas dependuradas da mãe Hera. Bom, portanto, nós podemos ver em Áries e Hefaístos extensões dinâmicas de uma psicologia arquetípica da própria mãe Hera, deusa Hera, né? E representam aqui uma tentativa de transformar oniricamente o complexo em outra geração, de sonhar, né, uma transcendência desse conflito para a próxima geração, né? O que nós podemos perceber é que a tensão entre esses opostos é totalmente criativa, muito criativa, né? Convergindo sempre para uma figura que é Afrodite, né? Que vai proporcionar aos dois não apenas uma mãe comum, mas também uma esposa e amante em comum para os dois, né? Assim, há aqui uma convergência estabelecida, né? E uma segunda enorme tensão de contrários entre essas deusas, né? Então, presta atenção. Nós temos Hera, né? E nós temos a sua sombra, que é Afrodite, ok? Bom, Hera gera com Zeus 2 filhos, Áries, né, que é o lado de raiva dela, e Hefaístos, que é o lado da criatividade, né? Áries vem para Afrodite, atraído, né, através de Eros, né? E Hefaístos vem para Afrodite através do casamento. Não é legal? Bom, Afrodite, na sua liberalidade, para não falar libertinagem, representa o princípio da promiscuidade que Hera odeia tanto em Zeus, né? Que é difícil de suportar, porque está presente em outra mulher, entendeu? Né? Que é uma outra deusa. Olha a competição entre esses femininos, né? O que pode provocar a fúria de Hera, mais do que o desprezo de Afrodite pela fidelidade, entre aspas, pelo casamento monogâmico e decoro social? Observa, né? Tudo que ela preza, Afrodite não se importa, não quer saber, né? Então, se a gente pensar, é exatamente o oposto, né? O que Hera precisa para a cura, né? O que é bom para ela, para corrigir o seu desequilíbrio fálico, e que os seus 2 filhos vão conduzir ela para essa cura, ok? Bom, tudo indica que a atitude dela apenas beneficia o marido, né? Uma Hera, toda atitude dela é para beneficiar o marido, ok? Então, ela nunca estará livre enquanto estiver ligada a um marido economicamente, nem vai estar segura, pois ele pode vir a abandoná-la, não é? Também não será sexualmente livre para escolher os pais de seus filhos, se por acaso ela quiser,
ok? Então, nós vimos aqui na constelação familiar, fechar a porta que tá muito barulho. Nós vimos outro dia no estudo das leis, né, do amor, do dar e do receber, de Bert Hellinger, né, muito interessante, né? Aquele que muito dá, né, ele vai acabar ficando prejudicado, porque aquele que só recebe, ele vai acabar se sentindo muito mal e vai picar a mula, vai sair fora do relacionamento, entendeu? Não suporta. É exatamente isso. Então, dentro do relacionamento, do casamento, ambos têm que dar algo, né? Ambos têm que dar algo, senão alguém vai pular fora, ok? Por isso que diz aqui, né? Tudo indica que a atitude dela, dessa deusa Hera, dessa mulher Hera, está apenas beneficiando o marido, né? Ela está dando muito, né? Ela nunca vai ficar livre enquanto estiver ligada a esse marido desse jeito, economicamente, né? Emocionalmente, e ela nunca vai estar segura, porque é exatamente isso, né? Qualquer hora ele pode abandonar ela, ok? Bom, esse tipo de casamento de um deus com uma deusa, né, como foi o de Zeus e de Hera, vão conduzir à infelicidade, né, e a um grande vazio espiritual, pior ainda, né, e vai trazer, assim, uma ansiedade, né, um desejo e uma grande ansiedade por amor, né. Assim, Afrodite sempre vai lançar dúvidas sobre eles, né? Um casamento assim vai estar sempre em perigo, né? E sempre que aparecer uma Afrodite, né, vai surgir muitas dúvidas entre o casal. Afrodite, ela nunca vai cessar de atrair os homens para casos amorosos secretos ou do submundo da prostituição, né? Infelizmente, essa é a realidade de um casamento patriarcal, né? Modelado nesse casal maior que nós estamos estudando agora do Olimpo, Zeus e Hera, né? Segundo Gloria Steinem, disse ela certa vez assim, uma frase dela, né? A maneira mais certa de alguém viver sozinho é casando-se, né? Não sei, tá aí para reflexão, né? A chaga de Hera, na verdade, nós vimos, era o isolamento dela de um mundo muito maior, né? Então, era por se identificar demais com o casamento, com a família e com a carreira do marido, passou metade da vida, né, prisioneira, sentindo-se prisioneira, né, daqueles limites estreitos daquele lar, daqueles amigos ali e daqueles familiares mais próximos. Era um mundinho dela à parte, na verdade, né? Veja que engraçado. Deméter, né? Ela se realizava, ela se sentia plena cuidando dos filhos dela, né? Mas ela era infeliz, isso não preenchia, tá vendo? Cada deusa, cada mulher é um tipo, né?
tem determinadas expectativas. Enquanto Deméter se sentia plena ao cuidar de seus filhos, né? Hera não, né? Isso não a deixava realizada nem feliz, né? Nós podemos ver aqui uma mulher que é a eterna moralista entre as deusas, né? Quando essa mulher, se por acaso ela resolve buscar uma ajuda terapêutica, por que ela vai buscar ajuda terapêutica, né? Porque o marido acaba tendo um caso, né? E daí ela precisa buscar ajuda para resolver o conflito. E daí ela vai trazer nas sessões muita dor, muita raiva. E sabe, ela começa a falar assim, pensando que sabe tudo, né? Que ela é a maioral, né? E no falar, ela vai acabar revelando muito das suas fantasias pessoais acerca da sua rival, que é o temperamento Afrodite, né? Que ela vai projetando, né? Na outra mulher, e no caso aqui, quando o marido, né, atrai, ela encontra e projeta, né, nessa mulher tudo, né? O que essa deusa precisa? Essa deusa mulher Hera precisa aceitar isso, precisa aceitar esse lado feminino, essa feminilidade, né? Nós podemos aqui fazer uma reflexão sobre, será que Hera vem aqui expressar os problemas da mulher católica? Aí para vocês pensarem, será que essa Hera expressa dentro da sua moralidade, né? Porque ela é uma eterna e profunda moralista. Será que essa mulher está expressando, né, todos os problemas das mulheres católicas no mundo? Acredito que sim, viu, meninas? Meninos também. Isso aqui também é uma reflexão e uma pergunta feita por Fellini, sabe Fellini, né? Bom, então nós podemos dizer que por temperamento essa mulher ela é e sempre será monogâmica, assim como Afrodite sempre será temperamentalmente polígama e a Atena sempre solteira. Cada uma delas, gente, tem lições de relacionamentos a aprender umas com as outras. Não é legal? Não é interessante? Jung fala de uma plenitude, né? Porque ele acreditava que nós não podemos nos tornar íntegros ou completos enquanto indivíduos se não estivermos preparados para admitir e vivenciar os aspectos masculino e feminino dessa nossa natureza, né? E em um sentido, não, acho que eu pulei aqui, o que eu fiz aqui? Ok. Em um sentido psicológico, né, nós aqui vemos que toda mulher, presta atenção, toda mulher deve casar o seu ânimos
isto é, os aspectos masculinos da sua natureza. E todo homem deve casar os aspectos femininos interiores, a sua ânima. Entende? Todos nós temos, né, um aspecto da nossa personalidade que é muito masculino, é fálico. E um outro aspecto, nós mulheres, que é muito feminino, né? Então temos que casar, né? Isso daí, equilibrar, harmonizar. E o homem é a mesma coisa. Ele tem o seu aspecto masculino, mais forte, tem o seu aspecto feminino, mais frágil. O ideal é harmonizar, né? O ânimo, o ânimos e a ânima, ok? Então, todo homem deve casar os seus aspectos femininos interiores, a ânima. O que isso quer dizer mesmo, né? Que os membros do sexo oposto, pelos quais nos sentimos atraídos, irão inevitavelmente refletir os nossos traços sexuais opostos interiores. Portanto, contrair um casamento exterior é ter encontrado no seu parceiro a imagem mais desejada e mais importante da nossa própria interioridade desconhecida. O que nós encontramos no outro é aquilo, exatamente aquela parte que nós precisamos e que está deficiente em nós. E que o outro, né? E o homem vai encontrar em nós aquela parte que é deficiente nele. E daí vai haver um equilíbrio, uma harmonia. Esse é o casamento ideal, né? É um ato de fé. É um ato de fé. Tenham fé que um dia vai dar certo. Bom, quando uma mulher não sucumbe ao ciúme e à destrutividade, ou ela vira, através dos ciúmes, ela vira uma bomba relógio, né? Briga até, ou ela se torna autodestrutiva, começa a beber, e etc, e foge, né? Para não ver o que está acontecendo, né? Bom, então, repetindo, quando uma mulher não sucumbe ao ciúme e à destrutividade e se sente confiantemente íntegra em si mesma, ela está pronta para desafiar e conhecer um homem nos termos do seu próprio poder, né? E se esse homem for capaz de a conhecer com essa mesma confiança na sua masculinidade, pode ocorrer verdadeira união. Esse é um casamento entre um rei e uma rainha, um deus e uma deusa, né? Em sua forma mais original e incorrupta. Portanto, a divisão de poder num relacionamento conjugal de pessoas igualmente fortes nunca será fácil ou tranquila, considerando-se o quê? O ego envolvido aqui. É um jogo de ego, uma luta pelo poder, né? Quando esta mulher, essa deusa poderosa, essa rainha, né, poderia encontrar o seu Deus, né, poderoso, o seu rei, né? Quando a rainha encontra o seu rei, quando Deus encontra a deusa. Um respeita o outro. Um é poderoso,
o outro também é poderoso. E os dois conseguem, né, administrar esse poder na sua totalidade, com respeito mútuo, né? Isso seria o ideal, né? Casamento real entre um rei e a sua rainha, dividindo todo o poder que emana de um e que emana também do outro, ok? Acho que falamos, né, tudo que precisávamos falar dessa deusa, dessa mulher Hera, que a gente vê ainda na nossa sociedade, essa projeção sobre os filhos, essa possessão, né? Essa guerra de poder, esse medo, né? Esse medo feminino, todas essas questões, né? Então, eu aconselho que ouçam novamente, né? E façam essa reflexão. Como a constelação familiar hoje está administrando, tentando, né, administrar, né, através dessa ancestralidade, né, todo esse movimento, né, tentando curar todas essas coisas, né, todas esses mimimis dentro das famílias, né? Que é uma coisa ótima, né? Um excelente passo na compreensão e na tomada de consciência desses processos dentro de uma família, né? Para encerrar, eu gostaria muito de convidar vocês no sábado agora, no dia 6 de julho, né? Às 16 horas, 4 horas da tarde, nós vamos ter um encontro muito gostoso para quem gosta de yoga e de cantar mantras, né? Nós temos um encontro desses com um grupo que chama Mahamitra. São pessoas de Birigui, amigos nossos, que estão se esmerando, né, nesse canto de mantras, e nós vamos então apresentá-los no CPP, né, no Centro do Professorado Paulista, nesse próximo sábado, dia 6 de julho, às 16 horas. Estou convidando vocês, gostaria muito que as pessoas da região prestigiassem o grupo, incentivassem esse movimento cultural, ok? Bom, gratidão e uma boa semana para todos nós, de coração. Tchau.